estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Hoje o assunto é sobre um tema que está povoando a internet. Um tal de lipedema. Você sabe o que é isso? Então, está se falando muito, tem muito médico, muito nutricionista, muito milagroso de internet, tentando decifrar o que é isso. Se é celulite, se não é, se é inflamação, mas a gente vai saber sobre isso e sobre como tratar também através da alimentação e outros procedimentos com a nutricionista que está trabalhando especialista nesse assunto, a Sheila D'Agostin. Sheila, obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente. É isso, né? Deu uma febre. Ou todo mundo tem lipedema, ou ninguém tem lipedema. O que é o lipedema, Sheila? Obrigada mais uma vez. Michele, quero agradecer o convite, né? É uma honra sempre tratar deste assunto, porque, como você falou, surgiu o boom, né? Do Uhum. lipedema, o que que é, todo mundo tem, como é que trata, né? Então, o lipedema, ele é o acúmulo de gordura, né? Em regiões específicas do corpo. Então, ele difere aí da obesidade, né? Então, predominantemente, o lipedema, ele pode estar concentrado na região do quadril, quadril e coxa, quadril, coxa e panturrilha. Também tem outra localização que pode ser só no braço Tá. ou só na panturrilha. Só na panturrilha é mais raro. Mas também essa mulher, digamos assim, tá? Porque é predominantemente feminino Uhum. essa patologia, tá? Pode ter nas pernas e no braço também, tá? Tá. Ô, Sheila, mas aí a gente viveu a vida inteira achando que aquilo ali era celulite. Aí chega agora é lipedema. Quando que começou, né? Ou quando foi descoberto, não sei se pode se falar assim, quando começou os estudos sobre esse assunto, tem uma noção para a gente entender um pouco melhor? O lipedema, ele é estudado há muito tempo, Tá. tá? Exatamente assim, agora Uhum. de cabeça eu não me recordo, mas tem datado aí de até 1940, Tá, 1960, já é muito tempo, já. então já vem os Só estudos. como patologia, ele foi incluso na CID agora em 2021, 2022. Então, é uma patologia relativamente nova, tá? Então, aquela mulher que a vida inteira ali, né, hoje uma moça de 60, uma senhora de 60, 70 anos, que sempre teve aquela celulite, que nunca passou, mesmo magras, porque o lipedema não é questão de obesidade ou de Não. sobrepeso. Gente muito magra pode ter, é isso? Sim, com certeza, tá? Como eu mesmo coloquei, né? O lipedema, ele é uma patologia, tanto é que ele tá incluso na CID, né? Uhum. Então, assim, independente se a mulher é magra, ela pode ter sim lipedema. E aí a nutrição vem para ajudar essa mulher. Mas antes da gente entrar nos alimentos inflamatórios e não inflamatórios, o lipedema é uma inflamação? É isso que a gente pode considerar? Sim, ele é considerado sim um acúmulo de gordura, né? E esse acúmulo de gordura, obviamente, ele vai gerar essa inflamação, tá? Então, aquela celulite mais espessa, mais densa, que a pessoa de qualquer jeito não sai, mesmo não sendo obesa, pode ser um lipedema. Tem que procurar ajuda médica mesmo. Aí é uma questão, tá, Michele? Muito interessante. O lipedema, ele não é celulite. Celulite não é lipedema. São coisas Mas distintas. para ver, que para quem não entende, né, da situação que pode, tô a vida inteira com isso aqui, já passei creme, já passei remédio, já fiz tratamento estético, já, e não sai, tá aquele grosso, né, que é aquelas, não é celulite, mas vamos dizer Sim, assim, uma uma celulite. celulite mais grossa, aquilo ali pode ser o lipedema. Pode ser o lipedema, Tá. tá? O lipedema, ele não tem cura, então ele nunca vai sair, Ah, é? né? O que pode ter é o tratamento. E aí entra a parte da nutrição que é crucial neste tratamento, tá? Uhum. A celulite, ela é um acúmulo de gordura mais subcutânea, né? Alimentar, né? Muitas vezes, então tá envolvendo hidratação, hábitos alimentares, e o lipedema não. E aí até a diferença do lipedema para a obesidade é que existem 3 tipos de gordura. Gordura Uhum. tipo A e tipo B, que são predominantemente
da obesidade. E o lipedema, ele tem uma gordura específica, que é uma gordura tipo C, que ele vai ter ali uns receptores diferentes da gordura do tipo A e do tipo B. Então, faz exames bioquímicos para saber? Não. É o médico que dá o diagnóstico do lipedema, então, assim, profissional nenhum pode dar, nutricionista não pode dar, esteticista não pode dar diagnóstico de lipedema. O O médico, tá? Geralmente é endocrinologista, vascular, algum médico que estude a fundo Tem ginecologistas o também lipedema, atuando, né? ginecologista, várias especialidades, né? O legal dessa parte do lipedema é que tá aparecendo muito, e aí os médicos estão se atentando, né, ao estudo do lipedema e podendo aí qualquer especialidade médica diagnosticar, tá? Porque a gente está falando do formato dele, até eu vou pedir Sim. a Camille Souza, que é a nossa editora, ela vai colocar algumas imagens para o pessoal entender, né, como é que fica o aspecto da pele, aquela casca de laranja mais densa, como a Sheila falou, não é celulite, né, fica mais denso a aparência da pele, porque, Sheila, tem muita gente que tem o lipedema, tenta emagrecer e não consegue também por causa disso, Por né? conta disso. Ela é uma doença que traz outros riscos, né, também. Sim. Síndrome do ovário policístico, por exemplo, Uhum. pode estar relacionada com o lipedema. É diagnosticado também que muitas Inchaço mulheres nas com lipedemas pernas, né? também são das fases aí, né? Tá. Tem também tendência a hipotiroidismo, né? Olha. Então, assim, tá atrelado a várias outras patologias também, tá? Aham, E uma coisa interessante que tu comentou ali do aspecto de laranja, aham. a celulite tem esse aspecto, Tem. né? E eu aprendi, assim, nos cursos, né, que eu faço, né? Eu não tenho especialização em Aham, lipedema, tá? tá. Para mim ser tratada como especialista, eu tenho que ter uma especialização, Aham. né? Eu sou uma estudante a Uhum. fundo, né, a respeito do assunto. Então, desde que surgiu o lipedema, eu comecei a me interessar, porque para mim eu tinha, né, e depois eu Uhum. fui diagnosticada, sim, também com lipedema, né? Então, eu sempre estudei muito isso, né? E E como tu tem, qual eram os sintomas que tu tinha, assim, só pra gente contextualizar, assim? O meu ele acomete mais quadril e coxa, então meu Tá. quadril sempre foi mais avantajado. Eu sempre fui magrinha, mas aquela persistência da mulher, né? Eu Aham. quero emagrecer, mas esse quadril não sai, né? E aí muitas dores nas pernas, né? O peso, cansaço Uhum. extremo nas minhas pernas, varizes, vasinhos aparecendo, roxos que aparecem do nada. Então são características. E muita dor ao toque também, né? Então o diagnóstico do lipedema, ele meio que dá pelos sintomas que essa mulher sente, né? Uhum. E a diferença ali é mais visual que a gente vê entre a celulite, né? Isso eu aprendi com uma nutricionista e esteticista, que a celulite ela dá mais na parte posterior da coxa, né? Então na parte de trás. Uhum. E na frente não. Então pode ser flacidez ou então lipedema. Então existe alguns Estudos? análises, né, Análises, tá. visuais, clínicas, né, que a gente faz, exames físicos, que a gente faz, que a gente consegue também pontuar o lipedema. E essa celulite, digamos assim, do lipedema, ela não é aqueles furinhos, Uhum. ele é mais fibrótico, né, ele é alongado, assim, pros lados, digamos assim, né, não sei se vai aparecer alguma Aham. imagem aí, mas ela é diferenciada nesse sentido. E claro, aí vai também, né, do grau, né, da fase que tá, né? Então, se tá mais inflamado, vai ter aquele aspecto mais feio, assim, da casca de laranja mais densa, né, Uhum. digamos assim, né? Se já tá tratando essa inflamação, então, assim, o aspecto pode ser quase nulo, né? Também vai depender desse grau, né, que tá. E os médicos que estão diagnosticando estão mandando para o nutricionista. Eu Encaminha. sei que eu sei que a farinha é o vilão do negócio aí, o glúten, né, glúten, Aham. farinha branca, eu sei que tá meio associado aí, vamos saber disso, é isso mesmo, Sheila. Tem uma dieta especial para quem tem o lipedema diagnosticado? Então, a gente fala muito, né, que é até engraçado, né, dieta anti-inflamatória, né? Uhum, Aí nós nutricionistas costumamos a dizer, nutricionista nenhum passa uma dieta inflamatória, com né? certeza. Então, assim, vai no nutricionista, a gente vai passar uma dieta anti-inflamatória, né? O poder dos alimentos, né? A questão do glúten, da lactose, né?
Geralmente, a gente tenta, fazer a exclusão. Porém, a gente tem que analisar muito cada paciente que a gente está atendendo, porque a gente mexe na autoestima, a gente mexe nos hábitos de vida, de alimentação. E se a gente for tentar mudar radicalmente a alimentação dessa pessoa, é muito mais fácil ela desistir. Então, a gente trabalha sempre com a mudança de hábitos. Primeira coisa que eu peço para o meu paciente, né? É os sintomas que sente, né? Se já tem alguma intolerância a glúten, a lactose. Então, eu sinto, me sinto estufada, né? A gente tenta diagnosticar bem como é isso. Então, aí ocorre a exclusão, né? Eh, ou o próprio exame bioquímico para atestar mesmo se tem, né, intolerância a glúten e a lactose, né? Às vezes é muito mais Porque está difícil tirar. associado, quem tem intolerância à glúten e à lactose tem lipedema, geralmente? Tem alguma Nã associação? não é que tem associação, né, é porque não está ainda esclarecido, mas é como se o lipedema ele fosse uma doença autoimune. Não é Ah, tratado tá. como doença autoimune, Entendi. tá? Tá sendo feito agora, faz um ano que saiu o primeiro guideline, a respeito do lipedema, então ainda muito vai ser, mudado, né. Uhum. Os Então assim, conceitos, estudos, nos enfim. congressos Uhum. que está saindo já sobre o lipedema, eles já tratam, né, de forma não oficial ainda Como um como autoimune. como uma possível doença autoimune, Uhum. né. Então a gente sabe que causa mais inflamação o glúten e lactose e como o lipedema é uma doença inflamatória, né, então se opta por esta questão. É fácil tirar glúten e lactose do paciente? Não, né. Então às vezes a gente começa aos poucos. Aí esse aos poucos é o que dói, né, porque aí começa, mas assim, ela é uma para quem quer realmente, assim: "Não, quero acabar com isso", aí ela tem que ser uma dieta totalmente restritiva. Não, pelo contrário. Eu Ah, sempre é? falo que a dieta da gente comer saudável não é nada restritivo, né. Uhum. A gente come muito mais, né, do que essas dietas pobres em É nutrientes, né. A verdade. gente enche muito mais a barriga, né. Então o que que é, né, uma dieta rica em nutrientes, né, o colorido da alimentação, É né, 5 cores no prato. 5 cores no prato, 6, 7, né, bem colorido, né. Então os vegetais, né, eles têm esse papel, né, de dar o colorido na alimentação, né. Então encher o prato, né, de legumes, de verduras, ter frutas na alimentação, né, diminuir, né, os carboidratos refinados, daí a gente volta mais uma vez lá nas farinhas, né, as gorduras, então as comidas muito gordurosas, né. Tem-se que a melhor dieta é a cetogênica, porém, a gente tem que ter muita cautela nisso, porque tudo depende da fase da inflamação que tá, A porque cetogênica é aquela que tira tudo, que é glúten, que é farinha, que que a é isso? farinha tira muito Ah, carboidrato tá, em isso, geral, carboidrato, reduz desculpa, muito fugiu. carboidrato. Então, Aham, claro, o glúten, né, a aham. farinha ela vai sumir, né, porque ela pensa realmente nos vegetais. Só que, por exemplo, vai pesquisar aí na internet da vida, no chat GPT que tá muito famoso, ele vai colocar bacon, ele vai botar muitas carnes, muitas gorduras e, por exemplo, a carne vermelha, ela já tem estudos que mostram que, a mulher com lipedema, ela vai ter mais dificuldade de digestão dessa carne vermelha, né. Aí também tem as questões que que a gente pensa, dos, xenobióticos que tem, né, disruptores endócrinos, aí vai, por exemplo, o churrasco que vai gerar aquela crostinha, que gera acrilamida, aquilo ali é um disruptor endócrino, né. Então, claro, tem essas questões que a gente não trata, assim, de primeira para não ficar olhando Uhum. com essa cara de estranheza, mas a gente pede para reduzir um pouco o consumo da carne vermelha, né. Então, quando a gente pensa em cetogênica, a pessoa já pensa em comer carne, carne e gordura. E às vezes não é o momento, porque se está muito inflamada, a gente tem que pensar em outros nutrientes, né. Então, assim, carboidratos complexos, eles são importantes. O que que são os carboidratos complexos, né? Batata inglesa, batata doce, o aipim,
né? Que eles têm bastante fibras também, né? Então isso é importante para a alimentação, principalmente se a pessoa ama aquele pãozinho, ama um carboidrato, vai botar uma dieta cetogênica ali, a A pessoa pessoa pira. pira. Já tentei. Gente, a gente vai para o intervalo e a gente volta já falando mais sobre esse tema. E não se esqueça, né? Se você perdeu o primeiro bloco, ele vai ficar todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify. Acessa lá, Sala de Entrevistas, tem todos os programas para você ver e ouvir aonde você quiser. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando com a nutricionista Sheila D'Agostin sobre lipedema. A gente já esclareceu um pouco sobre a doença, agora a gente vai falar sobre a alimentação que envolve todo o tratamento. Sheila, mas além da alimentação, ela é associada, né? O médico que diagnosticou, né, que está tratando daquele paciente, mandou para o nutricionista também, porque geralmente eles fazem um encaminhamento. Sim. Não, vai lá na tua nutricionista e pega uma dieta, vai lá conversar para traçar um plano de alimentação. Eu acho horrível esse negócio de ir lá e fazer dieta. Dieta... Traçar um plano alimentar, né? Porque como você disse no outro bloco, tudo que é radical, a pessoa acaba não fazendo, né? Ela acaba deixando no meio do caminho. Acho que um plano alimentar, a troca, né? A substituição de alimentos, hoje tu pode comer um pão, mas amanhã tu come uma batata. Acho que fica mais fácil. Então tá, vai lá na Sheila e pega o plano alimentar da pessoa. Mas tem medicação inclusa também, Sheila, para os tratamentos? Os médicos, eles colocam algumas medicações, né? Qual é a medicação específica? Bom, eu como nutricionista não posso nem citar, né? Mas para cada caso é um caso. Porque a gente está tratando um indivíduo único, aquela pessoa única. Então, às vezes, o que é bom para um não é bom para outro, Sim. né? Então, cada médico também trata, né, da forma que ele acha melhor, né? E para nutricionista, eu costumo dizer para os meus pacientes que eu atendo com lipedema, não é um plano alimentar, né? Não é uma dieta, né? A dieta, ela dá esse tom de restrição, né? De ameaça, tem que fazer de qualquer jeito. Né? Então, assim, como eu falei, é o acolhimento, né? É acolher aquela mulher, por quê? Geralmente ela vem com uma autoestima muito baixa, né? Porque ela já tentou de tudo e não consegue emagrecer. Às vezes a restrição alimentar dela já tá grande e não consegue, faz atividade física, que é outro ponto primordial para quem tem lipedema, é procurar a melhor atividade física ali que se encaixe, né? Porque não é toda também a atividade física que pode quem tem lipedema fazer, né? Não é, tá. A mais indicada são as aquáticas. Tá? Mas não é toda mulher que tem, que ela já vai ajudando a fazer uma drenagem linfática ali também, tá? Mas não é todo mundo, pensa nós agora no frio, fazer, dá preguiça, né? Então, assim, é aquela atividade física que melhor, que menos dá impacto na dor, né? Nos sintomas e na própria inflamação, né? Falando um pouco de atividade física. E da alimentação, eu costumo dizer assim, é um tratamento, são fases, né? Então, ali, geralmente essa mulher, ela vem com vários problemas intestinais, então, primeiro de tudo, a gente tem que tratar esse intestino. Então, uma dieta rica em fibras, geralmente 30 gramas de fibras por dia, né? Essa mulher, ela tem que consumir. Às vezes, não é fácil colocar 30 gramas de fibra na alimentação, então, a gente entra com uma suplementação, né? Com módulos de fibras que tem aí nas manipulações, nas farmácias. É isso que eu ia te falar. Hoje em dia, se seguir a risca, tá muito difícil alguém ter, assim, do dia a dia, né? Uma mãe de família, vamos dizer, que vai lá mesmo assim, faz seu arroz e feijão para servir para a família, mas a alimentação em si, ela não tá dentro do balanço, né, Sheila? O arroz, feijão e a carne já não tá mais completando nutricionalmente, né, as pessoas, né? Tá faltando, né? Aí é que tá, né? Porque faz o arroz, feijão e a carne e a salada. A salada comprei, estragou, deixa ali pra gaveta da geladeira. Não dá tempo de fazer a salada, então já fica uma dica, né? Comprou, higieniza, já armazena certinho, que essa salada, ela não é para durar 15 dias, né? Mas ela dura aí uma semana tranquila, já dá para deixar até nos potinhos já pronta, né, a salada e só consumir, né? Aqui no sul agora, como tá frio, eu aconselho sempre a colocar ali na frigideira, dar uma passadinha ali na frigideira, os legumes, poucos, né?
passar só um pouquinho, deixar mais al dente, que também já fica bem saboroso para consumir, né. E aí já entra nesse esquema alimentar que já Já dá dá uma boa sus quantidade de fibra. aí já entra a fibra, porque, a gente vê também essa muita suplementação, né, Sheila, agora tem Sim, suplementação de tudo, suplementação de proteína, de vitamina, de de não sei o quê, tudo, de tudo. Se tu for de tudo. pegar tudo na mão, dá uma porção grandão, uns 40 comprimidos, se tu for seguir a risca tudo que tem que E no tomar. bolso também pesa, Pois né, é. no bolso acaba pesando, né. Então assim, a mulher com lipedema, geralmente ela vai precisar de alguma suplementação, né. Então são fases, por isso que eu falo que são fases que a gente tem que começar, né. Intestino, qual é o nível dessa inflamação que tá, porque às vezes ela não consegue nem fazer a drenagem linfática, por exemplo, ela é super aconselhável para mulher com lipedema, mas a dor dela, a inflamação dela é tanto que ela não vai conseguir deixar ninguém encostar naquela perna dela, Uhum. né, se for de tô falando mais de perna, porque é o mais comum, Aham. né, não vai deixar ninguém encostar. E uma Então, boa drenagem linfática, ela força, ela né. força bastante. Então, como é que a gente vai diminuir essa dor? Com remédio? Não, com alimentação, né, os alimentos anti-inflamatórios, né, então a comida de verdade, ai, que alimentos anti-inflamatórios são esses, né? Os vegetais, né, as fibras, né, água, hidratação é super importante, né, então dá pra gente colocar também, a cúrcuma, né, como tempero, por exemplo, né, a cúrcuma, o açafrão, fazer um chá com gengibre, né, colocar uma canela numa panqueca de banana, por exemplo, né, então trabalhar esses nutrientes também, né, para reduzir essa inflamação e aí usar os módulos de suplementação ao longo do tratamento, né. Geralmente, o tratamento que eu faço tem aí 6 fases, por Uhum. exemplo, né. Às vezes tem pacientes que estão menos inflamados, então, fica nas 4 fases, depois a gente só fica na manutenção, né, vendo quais os nutrientes, junto com os exames bioquímicos também, né, quais são os nutrientes mais necessários, né, mas sempre a alimentação. Porque, como tu disse, né, não tem dieta inflamatória, né, só Não, não. anti-inflamatória mesmo, o pessoal aprender a comer de verdade. É. Mas, hoje é difícil fazer essa manutenção também, né, dessas dietas, mas, acho que a princípio quem muda o paladar vai, né, também, Muda. né, É um Sheila? processo, né, como eu falei, é aquele acolhimento, né, fez os exames, não tem uma intolerância ao glúten, não tem a lactose, então, num primeiro momento, não tira, vamos mudar outra porque tem pessoas que não comem verduras, não comem frutas, então por que que eu vou me preocupar com o glúten, se ela não come uma salada? Tem gente que não toma água, Tem gente que não toma água, não entendo né, também, não então consigo por que entender. que eu vou me preocupar com o glúten? O glúten ele vai ser o menor dos problemas para essa Aham. mulher. E aí ela vai vendo que com a mudança da alimentação, ela vai melhorando aquele aspecto nas pernas, nos braços, já não vai sentindo tanto aquele peso, aquele cansaço de acordar de manhã e já tá com as pernas pesada, Porque tem muita gente que cansada. confunde com circulação, com Também, varizes. porque o lipedema ele acaba afetando também Que a ele circulação. mexe com, Mexe né, e acaba comprimindo os vasos, né. Sim, sim. Acontece ali efeitos, fisiológicos que vão realmente, né, trabalhar nessa vascularização, né, então deixando os vasos ali mais expostos, mais sensíveis, né, formando mais vasinhos mesmo de varizes, né. E assim, Sheila, qual que é o momento que essa mulher ou esse porque a gente está falando de mulher, mas homem também tem, né. Poucos, mas tem. Já tem dados de que homens podem ter sim, tá, por quê? É mais, predominante na mulher por causa dos estrogênios, né, que Uhum. são hormônios, femininos, né, A gente mas os sempre homens os homens também têm, né, uhum. igual as mulheres têm testosterona nas quantidades mais baixas, só que tem homens que também, né, têm um pouquinho mais, né, e pode acometer homens sim, tá, a proporção é muito menor, tá, parece que menos de 1% aí da Mas né, uma da hora faixa. mas também aparece para eles, deixa eles também, né, a gente também passar um pouquinho a bola para eles. Mas Sheila, no caso, quando o médico indica, aí vem a medicação, vem a nutrição, tem um prazo, assim, estabelecido? Não, a gente tem que olhar, se você fizer o tratamento certinho, em 2, 3 meses esse lipedema está mais sensível, está melhor, eu não sei como dizer, se ele está menos visível. Como é que vocês fazem essa determinação que ele melhorou, vamos dizer assim, ou diminuiu a inflamação? Como você disse, não Aham. tem cura, mas ele tem as fases, né? Sim, sim. Então, tem paciente minha que eu já peguei em um mês, o aspecto, assim, de Mudou. coxa mudou bastante, tá. E dores,
né? Porque a gente sempre pensa nisso, né? Não é só estética, né? Eu falo que a estética, ela vem como um brinde dos benefícios que a nossa saúde, né? Que traz para a saúde, né? Eu não peguei nenhum caso já, assim, de graus mais graves, né? Tá. De indicação para cirurgia, por exemplo. Ah, tem Né? cirurgia para lipedema? Sim, Mas como é que faz? tem cirurgia, tá? Eu não sei se tu já chegou a ver na internet os Não tipos que cheguei. tem, mas ela acomete muito aqui, assim, os Tá. lados, assim, as pernas ficam enormes mesmo, mexe na mobilidade dessa mulher, né? Aquelas pernas Então, mais roliças, né? Que antigamente o povo falava que era elefantíase. elefantíase, isso, Ah, é? isso. Ah, tá. É aquele aspecto de Sim, rolo sim, mesmo, sim, né? Que eles aham. falam, né? Ah, isso daí pode ser o lipedema também. Sim, com certeza, é o lipedema, né? Então, existem, tá? Ah, mas vai curar a cirurgia, que é tipo eu não sei se é cirurgia plástica mesmo, Uhum. tá? E eu não vou entrar muito Tá. Não, nessa não, sim, área, sim. porque não Só que eu não sabia é realmente que medicina. tinha Sim, que é existe, cirurgia. assim, e inclusive esses cursos que eu faço são com nutricionistas, São Paulo, Rio, onde eles têm um programa que eles fazem a mais baixo custo a consulta nutricional para essas mulheres que não têm condições de pagar. Então, assim, os congressos que a gente assiste, tudo, os cursos, elas colocam esses modelos reais, assim, né? Uhum. Então, é onde a gente vê o impacto realmente, assim, que não é algo estético, né? Não é uma frescura, que tem mulheres que elas são impossibilitadas até de caminhar por conta do lipedema, né? Não que as que têm Imagino. menor grau não tenham importância, né? Porque incomoda bastante, Sim. né? Não, eu imagino assim, as obesas, né? O pessoal passa pela bariátrica, Sim, enfim, né? sim. E que sofreu isso uma vida inteira e também não tem noção, acaba descobrindo E depois. às vezes pode ser, né, um lipedema, né? Uhum. Então, O lipedema, mesmo com tratamento, se ele não for tratado, era essa uma dúvida que eu tinha. Se ele não for tratado, ele impede a pessoa de emagrecer, Sheila? ele impede, tá? Ele acaba sendo porque é aquela via, né? Não é tratado por quê? Porque a pessoa tá se alimentando mal. Ah, tá, isso. Consequentemente, ela tá se alimentando mal, ela vai, se o objetivo dela é emagrecer, ela vai ganhar peso, por quê? Porque ela não tá se alimentando É porque de hoje a forma gente adequada. viu o boom das canetas emagrecedoras também, né? Sim, Tem muita sim. gente que alega que, ah, não, eu fiz uso, mas não emagreci. E Uhum. algumas pessoas já estão associando isso. Não, tu não emagreceu porque tu tem uma outra doença associada que é o lipedema. Então vamos tratar lá primeiro para depois voltar para cá. Mais ou menos isso, vocês estão caminhando aí nessa roda. Tudo leva A estética. a mesma questão, Aham. tá? Alimentação. Tá. Por exemplo, eu tenho pacientes que usam canetas emagrecedoras. Teve pacientes que aí continuam fazendo imprescindível o Uhum. acompanhamento com o nutricionista, assim, os resultados são excelentes, assim, eu até encho os olhos, assim, quando segue certinho. E tem aqueles pacientes que somem, depois voltam. Ah, porque eu usei a caneta emagrecedora muitas vezes por conta. Emagreci 1 quilo, gastei ali horrores, né? Porque a gente sabe que o custo delas caro. não é viável, né? Mas não cuida da alimentação, por quê? Querem simplesmente emagrecer, não querem mudar hábitos. E mudar hábitos alimentares é a chave do negócio. Sheila, obrigado pela presença, e é isso mesmo, né? No Instagram da Sheila, que passou por aqui também, você vai acompanhar, ela dá bastante dicas sobre o tratamento do lipedema, também sobre a questão da alimentação, né? De uma dieta mais regrada, enfim, ela tá dando bastante dicas dos exercícios que dá ou não para fazer se você tem lipedema, e a dica é: procure um médico, procure as orientações e coma de verdade, né, Sheila? Com certeza, tá? Procurar o médico o primeiro passo para essa mulher que tá ali desconfiando que tem ou não tem, procura o médico, né? E aí o segundo passo vai ser cuidar dessa alimentação. Então, tá certo. Comer bem é desembalar menos e descascar mais, é Com isso? certeza. Então tá bom. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando que esse programa fica todo ele disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify. Sala de Entrevistas, procura lá em áudio e vídeo para você acompanhar com informações com responsabilidade e de verdade, para você compartilhar também aí com os seus amigos e familiares. Até o próximo sábado.